Oiê, vamos falar do Enem de 2024. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E aqui hoje, para poder te dar uma explicação e também uma sugestão de roteiro de estudos, eu vou falar aqui como que você pode, no ano de 2024, estudar para o Enem para que você possa ter uma boa nota, principalmente com um tópico que a gente fala de gramática. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de gramática no Enem, não existem realmente questões que vão perguntar especificamente sobre classificação ou propriamente dito gramática. É muito mais comum que a gente tenha a situação de que a gente tenha que fazer uma análise de um texto, ou se não até mesmo uma análise de algum tipo de mídia, para que a gente fale alguma coisa sobre gramática de fato do Enem. Mas também não dá para a gente poder deixar de saber alguns conceitos de gramática para poder ter algumas pontuações melhores quando a gente fala de Enem. A minha sugestão aqui vai ser de que, principalmente, você vai ter o seu roteiro de estudos pensando que você está agora nesse metade de março até o começo de novembro. Porque quando a gente vai ter o mês de novembro, a gente vai ter especificamente que o Enem, ele sabe mais ou menos que ele roda ali perto do comecinho de novembro. Então eu tô pensando aqui, mais ou menos numa ideia de março até o começo de novembro, e que inclusive você tem a possibilidade de você mesmo escolher que todo mês você tenha uma folga de uma semana de estudar gramática, ou se não, você escolhe um mês ou 2 meses para você poder estudar. Por isso que aqui eu tô dando como uma sugestão. Aqui eu vou falar de cada um dos meses o que eu planejo que você estude, sendo que você não vai usar todas as semanas, mas você vai estudar pelo menos todas as semanas menos um, por isso que você pode ter uma semana de folga. E aí, que a gente teria especificamente o último mês com você focando em questões específicas do Enem com os tópicos que você já estudou. Então aqui é uma sugestão e não realmente que você não pode sair da linha com essa linha de estudos. Até porque a gente precisa lembrar também que você tem outras matérias para estudar para o Enem também. Vale lembrar também que esse roteiro de estudos eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo para você poder também conferir, ou senão também você pode escanear esse código QR para você poder dar uma olhada também. Então no mês de março você vai ficar encarregado de você estudar os tópicos de fonologia, ortografia, acentuação, norma padrão e variação linguística. Você vai perceber que muitos desses tópicos é mais uma questão de decoreba e de que realmente você tem que fazer muita lista, ou se não, que você tenha que pegar algumas partes, como por exemplo, você saber de repertórios no sentido de frases, expressões, ou até mesmo de pronúncia, ou que você que está assistindo o Big Brother Brasil, tá vendo que o grande tópico desse Big Brother é de variação linguística. Então, eu aconselho que nesse tipo você tenha algumas listas prontas, principalmente a parte de acentuação, até porque a acentuação muitas vezes tem muita regra e que muitas regras que vão cair com exceções, então você sempre tem uma noção de que uma lista de ortografia, uma lista também de acentuação perto de você vai te ajudar muito nessa situação também. O mês de abril vai ser um pouquinho mais turbulento, porque muitas das matérias elas são fáceis de conseguir identificar, mas eu acho que ainda não pode ser ignorado mesmo que a gente fale de Enem, que é o caso que a gente tem de estrutura e formação de palavras, interjeição, numeral, adjetivo, preposição e comparativo e superlativo. A gente vai perceber que mesmo que a gente tenha aqui interjeição e também que você tenha a parte de numeral possam passar muito batido, porque é rapidinho de você ver, inclusive até mesmo quando você tem aula disso, muitas vezes o professor coloca tudo dentro de uma aula, isso quando ele não ainda coloca junto com interjeição e numeral, ele coloca ainda artigo para poder estudar. Eu acho que é mais para você poder ter uma noção da dinâmica da língua, até porque também faz parte de das formas que a gente tem de classificação de morfologia, mas eu acho que você não pode deixar de passar. Eu acho que a gente conseguir ter essa noção de conseguir identificar as palavras, principalmente a diferença de numerais com artigos, como por exemplo, que é o caso de um e uma, a gente vai ter que necessariamente é interessante que a gente veja essas aulas para a gente poder ver as diferenças e possíveis questões que podem cair. Porque mesmo que não caia no Enem ou que não caiu, pode ser que você encontre de outros vestibulares que possam até te ajudar. No mês de maio, você vai estudar sobre artigo, pronome, substantivo e advérbio, comparativo e superlativo. No sentido que eu estou falando de comparativo e superlativo, não são de orações, mas no sentido de quando você utiliza o adjetivo de comparativo e superlativo, como é o mês que você vai estudar em abril, e em maio você vai estudar como que advérbios funcionam com comparativo e superlativo. Pode ser uma matéria muito fácil e até um pouquinho mais pesada, porque você ver pronome e todas as suas classificações e substantivo e todas as suas classificações geralmente demora um certo tempo. Mas assim como eu falei para você, sempre que você dando uma olhadinha em resumos, você colocando exemplos, fica muito mais fácil de compreender. O seu professor muitas vezes ele vai te dar muitos exemplos e muitas palavras para que você possa ter uma noção, mas eu acho que a partir do momento que você também coloca exemplos que você possa entender melhor
com os exemplos que o seu professor também coloca, fica mais fácil de absorver o conteúdo. Então, apesar de que eu tô falando para você que é uma matéria meio densa, ela pode ser mais facilmente digerida conforme você acompanha com o seu professor, você faz um exemplo próprio para você poder entender se você pegou o conceito, e aí perguntar para o professor se aquele conceito faz sentido na explicação, e aí ele pode te guiar falando que sim ou que não, ou até mesmo você utilizando os comentários aqui embaixo, para você poder conseguir também ter uma boa noção da matéria que você está estudando. No mês de junho você vai ficar com o estudo de verbo, regência verbal, conjunção e figuras de linguagem. Verbo é uma coisa que você vai ver que vai ter muita coisa para você poder estudar, como por exemplo os tempos verbais, ou até mesmo a classificação de verbo e também a pessoalidade que a gente tem e o tempo, voz de verbos, mas é uma matéria que sim, é importante, você vai rever ela com muita frequência. Quando a gente for ver as outras matérias dos outros meses, vai voltar um pouquinho de verbo sim. Então, mesmo que você estiver estudando ainda para você poder falar de verbo, e depois mais para frente você vai falar de oração subordinada e oração coordenada, é impossível você não deixar de retornar para esse tipo de matéria. Então, às vezes pode ser que você está estudando uma coisa mais para frente no mês de agosto e você precisa ver um vídeo anterior para poder estudar sobre isso. Não se sinta mal, geralmente acontece isso mesmo. Gramática é um monte de coisinha muito simples que junto faz uma coisa muito complexa. Então fica parecendo que você não sabe, mas na verdade é só que realmente tem muita coisa em gramática. Então pode ficar muito tranquilo. Mês de julho, férias. Então, assim como eu falei para você, você pode escolher que se você está analisando no mês de julho que você conseguiu já estudar tudo isso que eu falei para você, você pode sim ter uma certa tranquilidade, descansar umas 3 semanas ou umas 2 semanas no tópico de gramática, ou, por exemplo, você pode também ocupar esse tempo de gramática que você estaria estudando para uma outra matéria, como, por exemplo, redação, ou inglês, ou literatura, que você bem entenda, como também, por exemplo, espanhol, para você poder ter mais uma tranquilidade de gramática, porque, assim como eu falei, gramática é um tópico que a gente precisa estudar, porque não somente ajuda com você para poder responder as perguntas de português do Enem, mas também te ajuda para você poder ter uma boa clareza e também, inclusive, uma boa nota até mesmo na parte de redação, que você precisa escrever uma redação. Em agosto, você vai estudar a parte de semântica, complemento verbal e nominal e o estudo de sujeito e de predicado. É um período que, assim, é um pouquinho meio turbulento, porque é muita coisa para você poder lembrar e também até um pouquinho muito de classificação, mas assim como eu falei para você, geralmente esses estudos de orações coordenadas e subordinadas, que vai começar a aparecer inclusive com semântica, é uma coisa que você está revendo tópicos do que você já viu do passado. Então, se você estudou muito bem no primeiro semestre, você não vai ter muito problema depois no segundo semestre. Em setembro, você vai estudar orações coordenadas e subordinadas, e inclusive as reduzidas, e também você vai ver sobre colocação pronominal e crase. Mais ou menos, isso vai ficar com que você talvez já tenha visto todo o conteúdo que você viu ou poderia ver sobre gramática, que é realmente importante tanto para o Enem, como até mesmo para outras coisas, como por exemplo, outros vestibulares que você vai fazer e até mesmo redação. Lógico que aqui eu estou dando uma sugestão. Tem muito conteúdo aqui que você pode até mesmo achar que não caia muito no Enem, ou que talvez você já tenha visto com muita rapidez, ou até mesmo, que eu tô falando aqui com uma sugestão de roteiro, que você já estudou tudo de uma vez. Então, é sempre bom que você comece agora em março para você poder ter esse planejamento de estudos, e aí quando chega mais ou menos em julho, que é mais ou menos a metade do ano, você reavalie o que você precisa estudar. Como por exemplo, se você está indo muito bem em gramática, talvez você não precise estudar toda semana. Se você está indo um pouquinho pior, e isso está refletindo, inclusive, na sua interpretação sobre literatura e redação, pode ser que você estude um pouquinho a mais. Aqui é tudo uma sugestão do que eu estou falando para você estudar, não é regra. E finalmente, no mês de outubro, você vai reservar para que você sempre tenha a possibilidade de responder as perguntas de português das edições passadas. Ou seja, pegar as 5 últimas edições que a gente teve do Enem e inclusive o Enem PPL, para você poder responder diretamente as perguntas sobre português. Então isso vai te ajudar muito a ter uma boa noção de como que o Enem mostra para você a pergunta, o que ele quer de você quando fala do tópico de gramática, e que aí você fica tranquilo até mesmo para você poder perceber. Poxa, teve umas perguntas que eu não respondi muito bem sobre substantivo. Talvez eu tenha que ver de novo. Ah, tem umas perguntas aqui sobre variação linguística que eu não entendi muito bem. Vou lá e dou uma estudada. Pô, essas perguntas de figuras de linguagem não ficou muito claro para mim. Vou e estudo. Então vai ser uma boa para você poder ter a noção de que os exercícios estão mostrando para você se você absorveu muito bem o conteúdo ou não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, uma sugestão, que nem eu falei para você, não é uma regra, de roteiro de estudos.
Então, mais perto para o final do ano, como por exemplo a gente vai ter para julho, eu vou fazer um outro vídeo falando para você sobre um roteiro de estudos quando você tem apenas 3 meses, 4 meses para poder estudar para o Enem. Lembrando mais uma vez que aqui é mais uma sugestão para você, não é uma regra, e que inclusive, se você tiver alguma dúvida ou algum comentário para poder fazer sobre seus estudos de gramática e também do Enem 2024, deixa aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que também se você quiser estudar comigo no meu curso de gramática da língua portuguesa, você pode botar tanto no link aqui embaixo do vídeo ou nesse código QR para você poder vir estudar comigo pagando pelo valor de R$ 40. Esse curso é interessante não só para você que vai estudar todo o conteúdo de gramática, como também tem essa separação que eu falei para você, mas inclusive também para que você possa ter uma boa noção, até mesmo se você estiver no seu primeiro ano do ensino médio, porque esse curso ele é vitalício. Então, se você quiser dar uma olhadinha para você poder ver teoria, exercício, inclusive até mesmo exercício de Enem, você pode conferir o link. E se você comprou e você achou que não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo do curso sem problema nenhum. E assim como eu falei para você, sempre essa forma de você ter esse roteiro de estudos, você pode ter também uma playlist para você poder acompanhar todo esse conteúdo que eu tô falando para você. Como por exemplo, eu tenho essa playlist que é desde o conteúdo do primeiro ano, que vai explicando toda essa teoria, que vai mais ou menos nessa toada do que eu falei do conteúdo para você. Mas se a sua visão é mais de que você quer ver os exercícios do Enem realmente já poder ter uma noção de como eles se organizam, tem essa playlist que eu faço justamente resolvendo exercícios do Enem para que você tenha uma boa noção de como cai gramática no Enem, para você poder se sentir mais tranquilo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!